Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sabe, eu estava aqui olhando os peixinhos da minha filha e eu lembrei de uma história que aconteceu alguns dias atrás. Essa história aconteceu de verdade e eu fiquei meditando, pensando, que a palavra meditando quer dizer pensando. E eu fiquei pensando que essa história tinha a ver também com uma história na Bíblia. Uma história muito importante, muito interessante. Querem saber? Vou contar. Primeiro, eu vou contar a historinha que houve com os peixinhos da minha filha alguns dias atrás. Alguns dias atrás, ela foi trocar a água aqui do aquáriozinho, né? E ela ficou muito apavorada. Começou a gritar por mim. Ô mãe, chega, tem um peixinho morrendo. E ficou muito desesperada. Me ajuda, mãe, ele vai morrer. E eu fui ver o que estava acontecendo e realmente eu confirmei que tinha um peixinho que não estava nada bem, sabe? Pois é, o peixinho, ele é assim, normalmente, né? Mas ele estava tortinho assim. E além do mais, ele também estava tortinho e estava assim, com a barriga para cima, sabe? E ela ficou desesperada, me ajuda, mãe, me ajuda a salvar o bichinho. Mas eu não sabia o que fazer, não tinha o que fazer. Eu não sabia o que ele estava sentindo, eu não sabia o que tinha acontecido. Mas ela não sossegou e chamou a minha outra filha mais velha. Chega, Bárbara, me ajuda, meu peixinho tá morrendo. E a minha outra filha veio e ela tentou salvar o peixinho e tentou fazer com que ele desentortasse. Mas essa história não teve um final feliz. O peixinho acabou morrendo. Pois é. Mas eu fiquei pensando na Bíblia que a palavra de Deus diz que nós temos que meditar nela de dia e de noite. E eu fiquei lembrando o que eu podia fazer por aquele peixinho. Nada. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia o que ele estava sentindo, não é? Eu não podia. Aí eu fiquei pensando, mas o que eu poderia ter feito? Infelizmente eu não poderia ter feito nada, a não ser que eu conseguisse fazer algum milagre e me transformar em um peixinho e entrar dentro do aquário. Porque eu não sabia, eu não sei, não entendo a língua deles, não é? Aí eu fiquei lembrando que na Bíblia também tem alguém muito importante, que se transformou como nós, sabe? Esse alguém se chama Jesus. Jesus, ele estava lá com Deus. A palavra de Deus diz assim, lá no livro de João, no capítulo 1 e no versículo também 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tia Marta, eu não entendi. Olha, era assim, no começo, bem no começo mesmo, sabe? As pessoas, como sempre, né, estavam pecando muito. E Deus usava os profetas. Tia Marta, e o que é isso? O que é um profeta? Um profeta é um homem de Deus, que Deus falava com ele. Deus usava o seu profeta, transmitia uma mensagem para ele e dizia assim, fale para o meu povo se arrepender dos seus pecados, alguma coisa assim. Aí o profeta ia lá e falava para o povo, mas o povo não queria saber do profeta, porque a palavra de Deus diz que Deus é Espírito, não é?
Então, como as pessoas, é muito fácil você dizer assim, eu não vou obedecer esse daí não, ele tá falando, como é que eu vou obedecer a um Deus que eu nem consigo ver, né? As pessoas nem ligavam muitas vezes para que os profetas falavam, certo? E aí, Deus, durante muito tempo, ficou falando, mandando, transmitindo a mensagem através dos profetas. E muitas pessoas não acreditavam, não obedeciam aos profetas. E uma vez, Deus usando os profetas, os homens de Deus, fez a sua palavra, né? O verbo é a palavra. Então, Deus criou o Antigo Testamento. Deus usou os homens para escreverem a sua palavra, transmitir a mensagem. Mas as pessoas estavam valorizando mais aqueles que estavam copiando a palavra do que aquele que estava mandando as palavras. As pessoas começaram a adorar, às vezes, como com Moisés. As pessoas começaram a adorar Moisés e não sei o que, porque ele estava escrevendo a palavra. Estavam desvalorizando aquele que estava dizendo as palavras para que Moisés escrevesse. Como os primeiros 5 livros da Bíblia, foi Moisés quem escreveu, sabe? Então, Deus disse, certo, agora eu vou mandar o meu único filho para ele se transformar como eles, se transformar em homem, em pessoa. Nasceu, e Jesus nasceu da Virgem Maria, uma moça jovem, e Jesus nasceu dela e veio ao mundo e nasceu como nós, uma criancinha linda, certo? E Jesus se tornou homem e durante todo o tempo que ele esteve aqui na terra, ele veio trazer a mensagem de Deus. Por isso que diz, no mesmo livro de João, no primeiro capítulo de número 1, no versículo de número 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus agora não ia mandar somente a palavra, porque ninguém estava dando ouvidos à palavra. Deus ia mandar alguém que ia se transformar em carne. E esse alguém foi o seu único filho, foi Jesus, que veio aqui na terra e veio como nós, se transformou como nós, em homens, em carne. E ele sofreu muito, sabia? Para transmitir a mensagem de Deus, mas ele transmitiu. Ele transmitiu a mensagem de Deus, que era o quê? O arrependimento. Todos nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Não é isso? E Jesus disse mais, lá no capítulo de número 14, no versículo de número 6, Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse essas palavras, certo? Então, ele estava dizendo assim, a única maneira de vocês terem a salvação de vocês conseguirem viver eternamente, de um dia ir morar no céu, é através de mim. Tia Marta, que coisa linda, não é? É muito lindo isso, tem tudo a ver com a história do peixinho, não tem? Como nós íamos saber, não é? Como eu ia saber o que o peixinho estava sentindo? Não tinha como, porque eu não sabia falar do jeito deles, eu não consigo ouvir o que é que o peixinho diz. Eu tinha que me transformar em peixe e entrar aqui dentro para conseguir conversar com ele, saber o que é que ele estava sentindo para me tentar salvar a sua vida. Mas eu não podia fazer isso porque eu não sei fazer milagres, mas Jesus sabe, Jesus pode. E Deus mandou o seu único filho para vir aqui na terra e se transformar que nem nós, em carne, e falar com a gente da nossa maneira, falar a nossa língua e dizer, olha, vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês, porque isso não agrada a Deus.
E vocês, a única maneira de vocês terem a vida eterna, de vocês se salvarem, é se vocês me aceitarem. É se vocês me obedecerem, obedecer a palavra de meu Pai, porque eu vim aqui, porque Ele mandou o meu Pai, certo? E é essa a mensagem de Jesus que Ele veio trazer ao mundo. Mas muita gente, crianças, acreditam que ainda não dá valor, mesmo sabendo que Jesus se fez carne e veio morar aqui e trouxe a mensagem de Deus para nós nos arrepender dos nossos pecados. E muita gente ainda não dá valor. O que Deus pode fazer mais? Nada. Se nós não queremos, então Ele não pode nos obrigar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que, se nós quisermos um dia morar no céu, nós temos que aceitar Jesus no nosso coração e dizer: Senhor Jesus, faz morada em mim. Eu quero ser fiel a Ti, eu quero Te obedecer até o fim da minha vida, porque eu quero um dia morar contigo, não é? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, obedecer a Jesus, pedir para que Ele venha morar no nosso coração. E através dele nós temos a certeza da nossa salvação, a garantia de vida eterna lá na morada de Deus. Então, essa é a minha mensagem de hoje, certo? A minha mensagem de hoje para vocês é essa. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijinho da tia Marta.